Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: a soberania de Deus sobre o juízo e o mal. Como conciliar a bondade de Deus com o mal, entre aspas, que ele faz. Hoje meditaremos, meus irmãos, esse tema que é bem relevante, é bem importante, né, que possamos entender. Como sabemos, né, há pessoas nesse mundo que tentam deturpar as escrituras, né? Algumas se utilizam dela para tentar, né, ali trazer uma possível, entre aspas, contradição, né, dentro dela. E vejo, né, que seria importante a gente meditar nessa questão, porque a Bíblia, ela traz ali por si só alguns relatos, né, como o Isaías 45:7, onde cita ali, né, um exemplo, né, de que Deus ele faz ali, ele literalmente, literalmente não, mas ele declara, né, eu crio o mal, né? E aí é importante que a gente saiba, né, interpretar esses pontos, até porque é algo difícil, né? Na verdade, não seria tão difícil, mas é algo que a gente pode ser pego de surpresa, né? Se caso não soubermos explicar. E é interessante que nós saibamos isso, até para que não entremos, né, ali em dúvida, em contradição, e logo, né, ali saiamos envergonhados, por exemplo, em um debate, né? Então, é necessário que a gente venha aqui, saiba interpretar as escrituras, saibamos a interpretar aquilo que ela nos diz. Na verdade, no caso, não é nem interpretá-la, né, mas ela por si só se interpreta. Então, hoje nós meditaremos, né, nesse tema bem relevante, né? E tentaremos aqui, né, ao menos extrair aqui esse conhecimento, né, aqui com relação a esse tema, explicando, né, um pouco sobre essa questão, para que a gente saia daqui, né, sabendo explicar, né, por exemplo, quando uma pessoa nos questionar, né, olha, Deus aqui, no livro de Isaías diz que Deus ele faz o mal, e aí, né, a gente tendo o conhecimento bíblico pela misericórdia de Deus, nós podemos ali explicar para aquela pessoa, né, esclarecer para ela, e logo também mais pessoas podem ser alcançadas, né, por meio desse conhecimento. Mas antes, né, de darmos início ao nosso estudo, gostaria de pedir aos irmãos, se possível for por gentileza, né, os irmãos deixarem o seu like, deixarem o seu comentário, se inscreverem, né, no canal, compartilhar, né, em suas redes sociais. Certamente tudo isso acabará colaborando, né, para a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas poderão ser alcançadas, né, por meio da mensagem que hoje eu vos trago e assim serem edificadas, né, e poderem ali encontrar o caminho, né, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo e logo, né, mais pessoas se tornarem ali servos, né, do Senhor Jesus Cristo e filhos do nosso Deus. Então, com os irmãos compartilhando, deixando o seu like, o seu comentário, né, colaborando ali da maneira que for, os irmãos auxiliam também e nós, né, vamos tendo esse trabalho mútuo de propagar o evangelho e mais pessoas são alcançadas, né, por meio dessa mensagem. Então, deixa esse pedido, né, aos irmãos já de antemão e sem mais demoras, vamos dar início, né, aqui ao nosso estudo, a soberania de Deus sobre o juízo e o mal, como conciliar a bondade de Deus com o mal, entre aspas, que ele faz. Então, vamos dar início aqui, né, começando aqui na introdução da apostila. A Bíblia contém passagens que, à primeira vista, podem parecer difíceis de compreender, como, por exemplo, Isaías 45, no versículo 7, onde Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, se uma pessoa sem o conhecimento bíblico, né, sem a direção do Espírito Santo de Deus, ela pode acabar lendo essa passagem e aí, opa, olha, aqui é uma contradição, ó. Deus ele está declarando que ele faz o mal. Mas será que esse mal é um mal literal mesmo? Será que é um mal moral, envolve pecado, né? É o que nós veremos, né? Hoje é o que nós examinaremos e veremos até mesmo em outras passagens, né? Buscando ali explicar, né, esse ponto que é bem interessante. A gente já explicou também, embora que de forma breve, né? Numa estreia, né? Que sobre Joel, capítulo 2 nos versículos 12 ao 14, nós também já explicamos um pouco sobre isso, que era a questão ali de Deus, ele, por exemplo, se eu não me engano, ele não enviaria, né, ali o mal, a calamidade, alguma coisa assim parecida, e isso significa, né, ali, por exemplo, na verdade é se arrepender do mal, né, e isso significa ali que Deus ele não enviaria o juiz, ele reverteria, né, o juiz, e não arrependimento moral de um erro que, entre aspas, Deus ele podia ter cometido, né? Nós sabemos que Deus ele por si só é santo, é justo e nele não há pecado. Por isso é importante que nós venhamos, né, aqui meditar
para que saiamos daqui com o conhecimento, né, aqui mais ampliado, e que essa passagem não seja, né, uma contradição em nossas mentes, e nós possamos explicar para mais pessoas que tentam, né, ali deturpar as escrituras, e até mesmo para aquelas, né, que são pessoas que buscam a verdade, mas acabaram caindo nisso, né, e às vezes até mesmo caem em doutrinas que não são verdadeiras. Em outras palavras, Deus afirma que ele tem controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo aquilo que é percebido como adversidade ou juízo. Passagens semelhantes, né, aparecem em Amós 3, versículo 6, onde é dito o seguinte: acaso haverá mal na cidade e o Senhor não o tenha feito? E em outros textos que falam sobre calamidades, guerras, julgamentos, entre outros. Esses textos mostram que Deus é soberano, mas imediatamente surge uma dificuldade, uma possível, entre aspas, contradição, né? Como conciliar isso, né, com a bondade, a justiça e a santidade de Deus? À primeira vista, pode parecer contraditório que um Deus amoroso, ele faça o mal, né? Pode parecer meio estranho, pode ser um pouco contraditório, né? Nós pensamos, como pode, né, assim, claro que não duvidando, né, mas, por exemplo, uma pessoa que ela não sabe, né, ali das escrituras, tá lendo ali pela primeira vez, ou então a pessoa que ela não tem ali a direção do Espírito Santo, tá mais ali para tentar deturpar a Bíblia mesmo, né? Aí ela cria a questão, como pode um Deus tão justo, tão santo, admitir que ele mesmo faz o mal, né? É uma questão que pode surgir e se nós não soubermos explicar, nós podemos acabar caindo ali em uma armadilha, né? Às vezes a gente acaba não sabendo ali explicar e meio que a gente sai dali, né, sem saber explicar, às vezes até mesmo envergonhado, né? Mas uma coisa certa, né, é que Deus ele nos envia ali, né, a sua palavra, como Jesus diz, né? Também, se eu não me engano, ele declara, né, que quando estivermos perante, né, algum debate, algum julgamento, que não tenhamos medo, né, sobre o que falar, porque o Espírito Santo de Deus colocará em nossas bocas, né, aquilo que nós temos de falar, para explicarmos, né, ali tudo que nós viemos passando, isso tanto no juízo, realmente, assim, com relação à política mesmo, né, mas também até mesmo nessa questão de debate, né, debate bíblico e tal, a gente está explicando algo, está pregando, pode ser que acabe aparecendo, né. Então, é importante que a gente saiba explicar isso. Prosseguindo. Porém, é necessário entender que o termo traduzido como mal em Isaías 45:7 no hebraico refere-se mais à adversidade, juízo ou calamidade do que à maldade moral. Deus não pratica pecado, ele permite ou executa juízo para cumprir os seus propósitos, corrigindo, disciplinando e manifestando sua justiça. Portanto, essas passagens devem ser compreendidas à luz da soberania divina e do propósito eterno de Deus. Ele não é o autor do pecado humano, mas sim o soberano que governa toda a criação e administra, né, o juízo de maneira justa. A compreensão correta, né, dessas escrituras nos ajuda a perceber que, mesmo nas adversidades, Deus está no controle, usando até as situações difíceis para revelar sua justiça, sua santidade e, em última instância, seu plano redentor. Então, essa é a nossa introdução, né? Um pouco aqui sobre o tema. Já abordamos até algumas explicações aqui, né? Embora que não totalmente, mas nós já vimos algumas coisas, como por exemplo no hebraico, né? O que é que a palavra no hebraico acaba se referindo. Vimos ali, né? O que é que essa palavra em si significaria. E até mesmo aqui veremos, né? Em outras versões, para que fique mais claro, né? Esse nosso entendimento. Então, agora partiremos aqui para explicar, né? Algumas passagens que contêm, né? Ali Deus ele declarando que ele faz o mal, ou então não há mal que exista, né, ali que Deus não o tenha feito, claro, né, meus irmãos, que esse mal é um mal entre aspas, né, não é um mal moral, não é um mal realmente como o ser humano ele vê, né. Quando nós falamos em mal, o que é que a gente pensa? Violência, pensamos coisas ali ruins, né, maldade, envolve toda aquela questão ruim que envolve o pecado em si. Mas quando Deus declara que ele faz o mal, né, o mal ali, entre aspas, né, que não é o mal em si, ele está se referindo ali, né, de uma forma resumida, a juízo, a castigo, né, a alguma doença, né, que Deus ali ele enviaria em formato de castigo, em formato de consequência pelos atos, né, das pessoas. Então, vamos dar início aqui com Isaías 45:7, que foi o primeiro que nós citamos, né, e veremos aqui o que é que essa passagem diz. Ela nos diz aqui o seguinte, na versão Almeida Corrigida Fiel. Eu formo a luz e crio as trevas.
eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E agora, na versão NVT, Isaías 45, versículo 7, nos diz o seguinte: formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? Ele faz essas coisas. Então, ó, a gente já viu aqui, meus irmãos, uma grande diferença: calamidade e mal. Calamidade já tem um significado diferente, né? O que é que a gente vê como calamidade? A gente pode ver como um castigo, ou então, por exemplo, ali, um terremoto. Um terremoto é uma calamidade, não é? Então, fica bem diferente quando a gente examina versão por versão e quando também nós examinamos ali no próprio hebraico, né? Examinando ali a palavra, vendo, né, ali o contexto e veremos ali, né, em si o que é que essa palavra ela acaba significando, né? Então, nessa passagem, o termo traduzido como mal eu não sei exatamente a pronúncia, mas eu acredito que seja ha, alguma coisa assim parecida, né? Que pode significar o mal literal, né? O mal realmente moral, mas também pode significar adversidade, desastre ou calamidade, dependendo do contexto. Como nós sabemos que esse mal, ele procede aqui de Deus, então esse mal não é um mal moral que envolve pecado. O que é que ele vai significar? A adversidade, uma calamidade, um desastre, que nós sabemos que essas coisas sim, elas vêm de Deus, né? Deus, ele pode enviar um terremoto, Deus ele pode enviar uma doença ali como castigo, uma adversidade, né? Ali, por exemplo, para ali Israel quando passava por aquelas guerras, né? É, havia momentos ali que ele enviava, né? Doenças, algumas coisas como castigo e aquilo ali era uma calamidade, aquilo ali era um castigo em si, uma adversidade. Mas quando se fala do homem, né? Quando o homem faz o mal, aí já tem um outro contexto. Quando fala que o homem ele fez o mal, significa que o homem o que ele pecou, que ele errou, que ele fez alguma coisa ruim, alguma coisa que não era boa, né? O contrário de bom, né? E do contrário, Deus ali que é justo, né? Nós sabemos que quando ele julga com o quê? Com justiça. Porque ele por si só é santo, né? Nele há total justiça. Então, vamos dar uma olhada aqui no original hebraico, né? Aqui no Bible Hub, a gente pode ver aqui, Isaías 45, 7. Quando eu coloco aqui na palavra calamidade, ó, olha o que a gente vê, ó. A gente vê a palavra ra, né? E olhando aqui algumas versões, né, aqui, a gente vê, ó, desastre, calamidade, aparece mal também. Mas olhando aqui a palavra ra, né, que vai significar ali o mal, se a gente clicar aqui, né, a gente vai para essa página aqui, temos aqui o ra, né? E o que é que ele vai significar? Adversidade, aflição, calamidade, uma angústia, né, ali, algo doloroso, né, uma tristeza, tal. Pode significar tudo isso dependendo do contexto, né? Cada palavra, essa palavra ela vai se aplicando ali ao contexto, mas nós vemos que ela pode ter vários significados e não só um, né? O mal ali em si, ele nem sempre vai sempre significar o mal em si, o mal moral, o mal que envolve pecado, né? Então a gente pode olhar aqui também um pouco mais abaixo. Aqui, ó, ó, ruim, um mal ali, desagradável, né? O que mais? Uma angústia, uma injúria, uma calamidade, tal, uma adversidade. Ou seja, vai significar isso. E quando procede de Deus, se refere ali a um castigo, né? Que é enviado ali da parte de Deus, né? E nós sabemos que quando Deus julga, ele julga com o quê? Com justiça, né? Então, nós não podemos tentar aqui, e nem podemos, né? Porque o próprio contexto em si, quando se fala de Deus, né? De Deus criar o mal, o próprio contexto em si já não permite que nós falemos, Deus ele faz o mal, ele cria o mal, então ele também cria ali coisas ruins, cria o pecado. Não. O próprio contexto ele nos traz isso, né? Como nós vimos, esse mal ele procede de Deus, e esse mal se refere ali a juízo, a castigo. E é isso que Deus ele envia, né? Tem a paz e também tem a calamidade, né? Qual ao contrário da paz, calamidade, né? É algo ali, talvez algum castigo, tal, né? Nós vimos ali, por exemplo, com Israel. Israel teve momentos de paz, mas também teve momentos de adversidade, calamidade, como o juízo
em relação aos seus atos pecaminosos. Então, é, quando nós lermos aqui as próximas passagens, né, só por esse início os irmãos já, espero que os irmãos já entendam, né, que o mal, quando procede da parte de Deus, significa ali um mal realmente de castigo, de juízo, e não um mal moral que envolve pecado, né? Deus ele está afirmando a soberania sobre todas as coisas, incluindo calamidades ou juízos. Não se trata de mal moral, mas de adversidades que ele permite ou envia para cumprir a sua vontade. É esse o princípio, é esse o significado de mal nessa passagem. Então espero que os irmãos tenham entendido nessa parte, tenham entendido essa questão, compreendido a calamidade em si, o que significa o mal quando ele procede de Deus, significa ali um juízo que procede, né, da parte do nosso Deus e em formato de castigo, não um mal moral em si, mas um castigo que Deus envia. Próxima passagem será Amós 3, versículo 6, que na Almeida Corrigida Fiel aparece da seguinte forma: Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? E na NVT, né, que eu creio que seja a versão que mais deixa claro isso, né, aparece o seguinte: Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor o tenha planejado? Pronto, ó, isso aqui deixou bem claro. Temos várias nações ali que Deus ele enviou uma calamidade, enviou um juízo para eles, né? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Quando caiu ali fogo com enxofre em cima deles, aquilo ali foi uma calamidade, aquilo foi um juízo. E foi Deus que enviou. Mas por quê? Porque simplesmente, né, não, Deus ele simplesmente quis enviar ali fogo com enxofre? Não, né? O que é que havia naquela cidade? O povo ele estava pecando muito, chegou até um certo limite, né, onde não era não se dava, né, mais para suportar, para tolerar, né? E aí libertinagem, pecado para lá e para cá, é, roubo, essas coisas tudo, né, que envolve pecado ali já tinha naquela cidade, e Deus ali, em sua infinita justiça também, que ele é justo por si só, foi lá e julgou a cidade com justiça, né, e fez aquilo porque o povo, né, era o que o povo em si, ele estava, né, ali merecendo, né, em relação aos seus pecados. Claro que se eles se arrependessem, né, mas como nós sabemos, aquilo não ocorreu, né, eles estavam naquele mal mesmo, né, e persistiram no erro, né? Acabou que Deus ali ele trouxe juízo sobre eles mesmo, porque creio que até pode ter havido resistência, eles até mesmo poderiam saber, né, o bem, mas optavam, né, por fazer o mal. E dessa forma, né, Deus ali ele enviou um fogo, né, um juízo ali contra eles. E dessa forma, né, o povo ali de Sodoma e Gomorra, eles foram julgados. O termo mal, né, nessa passagem também é Ra, e nesse contexto se refere a desastres ou juízo, como a gente viu aqui na NVT. Deus é soberano sobre eventos que parecem adversos aos homens, mas são meios, né, ali para chamar o povo, né, ali ao arrependimento ou então cumprir os seus próprios propósitos justos, né? Nós sabemos ali que Deus ele também enviava juízo contra o povo de Israel, né? E até mesmo contra o seu povo que hoje constitui a igreja, né? Ele envia, né, castigos para o quê? Para que os homens, né, os seus servos, eles aprendam, né, a viver em dependência dele, a chamar ao arrependimento, para que todos vivam em seus caminhos. É esse o princípio e é o que Deus quer, né, ele fazer ali quando ele envia um castigo, um juízo, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele não envia algo que acaba, né, ali, quando nos arrependemos, né, verdadeiramente, ele não nos envia ali algo que vai ali nos fazer ali tamanho mal, a não ser realmente arrependimento, né? E é como, basicamente, resumidamente, é como, por exemplo, um pai quando castiga o seu filho, quando ele bota seu filho de castigo, né? E faz toda aquela questão ali, por exemplo, quando o filho faz algo errado, é da mesma forma Deus, né? Deus ele envia um castigo, dá um castigo ao seu servo, para que o que ele se arrependa e mude o seu modo de agir, né? Dessa forma, o seu servo aprende, da mesma forma como o filho aprende com o pai, nós também aprendemos com Deus, né? Quando ele também nos castiga, e como nós sabemos também, Deus ele castiga, né, aqueles a quem ele ama. Prosseguindo aqui, meus irmãos, para a próxima e última passagem, né, que nós explicaremos, Lamentações 3, versículo 38, que nos diz o seguinte: Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Isso na Almeida Corrigida Fiel. Agora, Lamentações 3:38 na versão NVT.
Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então tá aí, ó. Bem claro, a calamidade, ó. Deus, ele também envia bênçãos, mas ele também enviava juízo, né? Nós sabemos disso. Então é esse o significado. A palavra mal, né, nessa passagem, ela não aparece diretamente, né? Não aparece ali Ra diretamente. Mas o contexto mostra que Deus permite adversidades como consequência do pecado humano. O termo relacionado é Ra, né? Tem uma relação com o termo Ra em outras passagens do livro, indicando calamidade permitida por Deus. Então, vamos dar uma olhada aqui no original hebraico, nessa passagem de Lamentações. Inclusive aqui em Amós também, ó, a gente pode dar uma olhada. A calamidade, ó, a gente vê que aparece Hali, ó. Aparece essa mesma palavra. E se nós olharmos Lamentações, ó, essa palavra aqui, ó, ambas as adversidades, né, ali, dificuldades e tal, ó, que a gente vê, ó, males, tem um significado ali, por exemplo, com Ra, ó, a gente vê aqui uma palavra que não é direta, mas basicamente significa mal, desagradável, juízo, né, ali vai significar injúria, adversidade, né, angústia e tal. Um castigo em si que Deus ele da mesma forma acaba enviando, né? Então é o mesmo significado nessa passagem, né? Deus ele permite que o sofrimento, né, ocorra não como mal moral, mas como disciplina e instrumento de correção, pois até o castigo se torna ali um instrumento, né, em suas mãos para que ele possa orientar, né, ali os seus servos a andarem em seus caminhos. Então, espero que os irmãos tenham entendido em parte nessas passagens, não são todas, né? Tem mais passagens, acredito, né? Mas creio que, pelo menos pela explicação dessas, né, os irmãos já entendam, né, e ali já compreendam um pouco melhor sobre essa questão. E quando passarem, né, por uma passagem que é declarado isso, né, ali, que, por exemplo, Deus ele faz um mal, né? Os irmãos vão entender que esse é um mal, entre aspas, que vai mais envolver um juízo, um castigo, do que realmente ali um mal moral que envolve pecado em si, né? Então, espero que os irmãos tenham compreendido essas passagens aqui em si. Agora, nós vamos ver aqui o juízo divino e a justiça de Deus. Vamos lá. Ao compreender, né, que o mal mencionado em algumas passagens se refere a juízo e adversidade, é necessário reconhecer que o juízo divino ele não é a manifestação de maldade, mas sim da justiça da santidade de Deus. Podemos trazer aqui, meus irmãos, como exemplos, Ananias e Safira. Né? A Ananias ali, em Atos 5, acabou mentindo, né, ali, ao vender uma propriedade, dizendo, se eu não me engano, né, até aqui na passagem, né, vamos, na verdade, até ler aqui, né, eu queria que até o versículo 11. Vamos ler aqui brevemente, Ananias e Safira, Atos 5, dos versículos 1 a 11. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. Afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos os que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram, o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. E quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam desse acontecimento. Ou seja, a gente vê aqui uma manifestação da justiça de Deus. Né? Eles disseram ali, mentiram para os próprios apóstolos, dizendo que aquele dinheiro que eles estavam dando era um dinheiro total, né, ali do terreno que eles venderam. Né? E isso é um pecado. A gente vê lá em Provérbios, né, que Deus ele
abomina, né? Deus ele abomina a mentira, né? Ele fala lá em Provérbios 12, 22, ó. Podemos ver aqui, ó, 12, 22. O seguinte, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Então, vemos aqui que a mentira é algo que é reprovável diante de Deus, né? E eles mentiram diretamente ali para Deus, né? Eles mentiram para Deus. E dessa forma, eles acabaram ali sofrendo, né, o juízo, né? Eles poderiam ali, não era algo obrigatório, né, deles fazerem, eles poderiam ter dito que eles estavam usando somente metade do que eles haviam vendido, né? E simplesmente ter entregado ali, né, aquele dinheiro daquela casa que eles haviam, né, que eles tinham, né? Mas eles mentiram dizendo que entregaram todo o dinheiro e sofreram, né, ali aquele juízo da parte de Deus, né? Talvez eles até mesmo com más intenções acabaram tentando entregar aquilo, né, e se deixaram ser dominados, né, pelo próprio inimigo, né? E acabou que houve tudo isso, todo esse acontecimento, e Deus ali, em sua infinita justiça, acabou julgando eles. E isso também trouxe temor, né, para a igreja, para que a igreja também não repita os mesmos atos que eles fizeram, né? Claro que não é para obedecer por temor, por medo, né? Nós não devemos fazer isso. Mas para que a igreja soubesse, né, que também não é simplesmente, Deus é amor e o que eu fizer aqui, Deus ele não vai me condenar. Não, né? Deus ele também é justo, né? Deus ele também é severo e exige que nós tenhamos, né, ali a obediência. Então, é necessário que a gente também, né, ali faça a vontade de Deus para que também não nos ocorra como, né, ali ocorreu com Safira, né, Ananias e Safira. Outro exemplo também que eu posso declarar aqui na verdade, compartilhar com os irmãos, é a morte de Herodes Agripa, relatados lá em Atos 12, dos versículos 20 ao 25. Nós vemos o seguinte: o rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam, né, de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. E o povo o ovacionava, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com a enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos povos convertidos. Eu disse até o 25, mas creio que até aqui tá bom, né? Mas a gente vê aqui também outro juízo da parte de Deus, né? As pessoas ali, eu creio que pagãos, né? Os gentios em si, declarando ali que quando, né, Herodes estava falando, quem estava falando era um Deus com eles, né? E ele provavelmente ele se enchendo de soberba, acabou não rendendo glória a Deus, né? Não simplesmente de boca, mas falar realmente, não, ó, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, né? Eu não sou um Deus em si, mas não, ele obteve para si a glória dos homens, e acabou se ensoberbecendo, né? E morreu de uma morte realmente horrível, né? Ruim. Ele foi comido por vermes, né? E passou por todo aquele sofrimento. Então nós vemos aqui não a maldade da parte de Deus, mas sua justiça e santidade, mostrando também a severidade, né? E que Deus ele exige, né, nossa obediência e exige que sejamos seus servos, né? Porque Deus ele é fogo consumidor, né? Não deixemos de nos lembrar isso, tá? A Bíblia ela realmente declara e nós sabemos que sim, Deus ele é amor, Deus ele realmente abençoa, Deus ele realmente nos protege e está sempre conosco, mas nós também não podemos brincar, né, com isso, não é coisa para brincar. Temos que verdadeiramente levar isso a sério, né? Porque isso também envolve nossa salvação. Então, não é colocar, a princípio aqui não é colocar medo, né, aqui nos irmãos, mas explicar essa questão para que os irmãos compreendam, né? Também vejamos aqui a santidade e a justiça de Deus quando ele também julga. Prosseguindo. O Senhor é completamente justo e puro, e toda a sua ação é movida por sua natureza santa. Quando ele julga, corrige ou castiga, o faz de forma reta e necessária, nunca arbitrária ou injusta. A Escritura afirma em Deuteronômio 32, versículo 4, onde é dito o seguinte: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então tá aí, nós vemos aqui que Deus ele é justo quando julga, retos são os seus caminhos, reto, né, são as suas veredas, e Deus ele sabe, né, ali
o que faz também quando julga. Esse versículo aí revela, né, que a justiça não é algo que Deus pratica ocasionalmente, mas parte de quem ele é. Vemos, por exemplo, o juízo final, né, ali o julgamento do trono branco, né, onde todas as ações serão julgadas, né, conforme ali as suas atitudes, tal, aqueles para condenação, outros até serão absolvidos, né, mas não serão muitos, né. Então, a justiça em si é algo que também que procede, né, da parte de Deus, e até mesmo o juízo, né, o julgamento ele foi ali outorgado, né, ele foi dado ao Senhor Jesus para que na consumação, né, ali de tudo, né, Jesus vá ali e julgue, né, aquelas pessoas e acabe também fazendo justiça, até porque nós sabemos que em Jesus também não há pecado, né, então justo ele também é, e se ele fizesse realmente um julgamento, né, ele também não estaria errado, claro que ele não se ensoberbeceria, né? E até porque não há mais como fazer isso, né? Ele está com o corpo glorificado. Mas entretanto, né, Jesus também, quando ele julgar, também será com justiça, né? E cetro de ferro, porque Jesus também não tem pecado em si, logo ele também, né, ali é justo por si só. Em muitos casos, né, Deus ele utiliza o juízo como um instrumento de correção. Por exemplo, em Hebreus 12:6, nós lemos o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. A disciplina divina, portanto, é uma demonstração de amor e não de crueldade. Assim como o pai corrige seu filho para que aprenda o caminho certo, Deus castiga os que ama para trazê-los de volta, né, à obediência. Um exemplo claro está no povo de Israel. Diversas vezes Deus permitiu que sofressem derrotas, fome e cativeiro. E isso eram calamidades, era um mal, né, ali entre aspas, né? E Deus ele não fazia isso por prazer, mas para levá-los, né, ao arrependimento, né? Nós sabemos ali que Israel acabou falhando bastante até. Nós também falhamos todos os dias e se não for pela misericórdia de Deus, nós não estamos de pé aqui para batalharmos, né, firmes até o fim. Mas às vezes a gente passa por calamidades, passamos por lutas, né? E acaba que essas lutas em si, né, esse mal em si, ele não vai significar literalmente pecado, mas significa ali um castigo, alguma aflição, alguma adversidade, que acaba também que nós passamos. Por exemplo, o Jó, né? Jó ele também passou ali por uma aflição, mas ele passou, né, ali, claro que houve aqueles momentos de dúvida, tal, ali, mas ele recebeu tudo em dobro, né, o que ele tinha. Então, aquilo também foi uma calamidade contra a vida dele. Entretanto, Deus restaurou tudo. Podemos citar outro exemplo aqui, como Jeremias 30, no versículo 11, onde Jesus ele nos diz, né, que, na verdade, perdão, é Jesus não, onde o Senhor, né, o nosso Deus, ele diz: porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as ações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Esse texto, ele mostra que o juízo de Deus é medido, controlado e justo. O castigo divino, portanto, tem propósito. Deus não julga simplesmente por julgar, mas para corrigir, advertir e, quando necessário, punir o pecado. O juízo é uma resposta à injustiça humana. Deus ele responde à injustiça humana com a sua justiça. Em Romanos 2, versículos 5 ao 7, nos está escrito: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. O verdadeiro mal não está em Deus, mas no pecado que o homem escolhe cometer. Quando Deus castiga, ele manifesta sua bondade e justiça, mostrando que é um juiz perfeito, que pune o erro, mas também oferece graça e oportunidade de arrependimento. Então, espero que os irmãos tenham agora entendido essa questão sobre o juízo, né? Algo que nós também conhecemos, né? O juízo, a justiça de Deus e a sua santidade. Deus, ele é santo, né? Nele não há pecado, Deus, ele também é justo. Mais uma vez, nele não há pecado, né? Isso também mostra que ele é justo, né? E ele também traz ali o seu juízo divino, que parte também de um juízo que é justo, um juízo que também é legítimo em si, né? Quando Deus ele julga, a gente não pode reclamar, na verdade, a gente não pode realmente contestar, né? Ali tentar, por exemplo, questionar a Deus quando ele, por exemplo, nos traz um castigo, porque Deus por si só ele é justo, né? Do contrário, né? É até um pouco difícil fazer isso. Quando formos castigados, né?
darmos glória a Deus porque Deus ele ainda, né, está conosco e está tentando, né, ali fazer com que nos voltemos, né, para Ele. Então, Deus ali ele castiga, como nós vimos em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, espero que os irmãos tenham entendido essa questão. E para chegando, né, aqui ao fim, antes da conclusão, nós veremos aqui, né, uma conciliação, né, entre o juízo com a bondade divina, né? A bondade de Deus ela não é anulada pelo seu juízo. Ao contrário, o juízo é uma expressão da sua bondade. Né? Da mesma forma como um pai ele castiga o filho. O pai ele não castiga o filho, né? Pai que verdadeiramente ama o filho, ele não castiga o filho porque simplesmente tem prazer, ou então deixa que a sua bondade e o seu amor para com seu filho o impeça, né, de o repreender e de acabar trazendo um castigo sobre ele, né? Não. O pai que ama realmente seu filho, ele vai lá e embora que seu filho erre, embora que ele verdadeiramente ame seu filho, ele não vai tolerar aquela falha e vai pôr seu filho de castigo, vai repreendê-lo e vai exortá-lo, né, a andar em um caminho diferente, né? Por exemplo, na verdade, prosseguindo, né, aqui a gente vê, né, um Deus verdadeiramente bom, o que é que ele não poderia ser, né? Ele não poderia ser indiferente com o pecado, né, ao pecado, ou seja, ele não poderia, né, ser tolerante, ele não poderia, né, ali, eu não diria nem tolerante, mas ele não poderia, por exemplo, não dar atenção para o pecado, né, a injustiça e a maldade humana. Deus, ele vê isso todos os dias, né, ele vê o pecado, vê a injustiça e vê a maldade humana, mas há um dia reservado, né, em que tudo isso será resolvido e no reino, né, ali de Deus, que há de descer aqui para a terra, né, terá a verdadeira paz, terá a verdadeira justiça, não haverá mais pecado, nem dor, nem aflição. Só haverá realmente a justiça de Deus, né? Os povos que andaram nos seus caminhos e os santos que participaram, né, ali da primeira ressurreição, junto com as outras demais coisas, né? Sua correção é uma prova, né, de amor, pois visa conduzir o homem ao arrependimento e restaurar aquilo que foi corrompido. Em Salmos capítulo 119, versículo 68, está escrito: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Tudo o que Deus faz, inclusive o juízo, tem como fundamento o bem e a justiça. Sua bondade não significa tolerância ao erro, mas agir corretamente em todo o tempo, inclusive quando precisa disciplinar. Quando Deus envia juízo, ele não está sendo cruel, mas restaurando a ordem e protegendo o que é justo. Sua bondade se manifesta tanto em perdoar quanto em corrigir. O mesmo amor que salva também adverte, e o mesmo Deus que consola também disciplina. Por exemplo, né, embora que não seja Deus ali nos relatando, nós temos Jesus ali falando para cada um de nós, né, lá em Apocalipse 3, eu creio que até no fim, né, no fim, ele nos relata aqui o seguinte, ó: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ó. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o castigo, né, ele vem a todos aqueles, né, também a quem Jesus ama. Dessa forma, o juízo, o castigo em si, é uma manifestação da bondade de Deus, né, e, e devemos, né, receber esse juízo, esse castigo, como algo que até mesmo traz benefícios para nossas vidas, porque nós somos disciplinados a não andar, né, no caminho ruim. Então, quando Deus ele envia juízo, ele não está sendo cruel, mas restaurando essa ordem, fazendo com que seu nome não seja, né, ali blasfemado, né, que seu nome seja ali desonrado, né, pelas outras pessoas, né? Por isso que Deus ele castiga, né, para que a pessoa seja exortada, ela possa voltar, né, ao verdadeiro caminho e se arrependa de seus pecados. Portanto, né, ali, o juízo de Deus, ele não é oposto à sua bondade. Pelo contrário, é o reflexo dela. Ele julga porque ama, corrige porque é santo e age com justiça porque é bom. Então, agora partindo para a conclusão, para finalizarmos, né, hoje foi um pouco mais breve, hoje com mais ou menos 40 minutos, né, mas encerraremos aqui e espero que os irmãos tenham compreendido, né? Trazendo a conclusão, ao observar as passagens que dizem que Deus faz o mal, entendemos que o texto se refere à adversidade e ao juízo, e não a um mal moral que envolve pecado. Deus é santo, justo e bom, e tudo o que faz tem propósito e medida. Quando ele julga ou castiga, age em conformidade com a sua justiça perfeita, jamais por crueldade. O juízo divino é, portanto, uma expressão do amor e da soberania de Deus. Ele corrige para restaurar, disciplina para ensinar
e permite adversidades para cumprir seus planos. Assim, mesmo quando não compreendemos plenamente suas ações, podemos confiar que Deus continua sendo bom em tempo todo, né, em todo o tempo, e que sua justiça é sempre justa, né? Podemos confiar nisso, né, que Deus, ele é bom, né, em todo o tempo, que ele está sempre ali dirigindo em nossos caminhos e que ele está cuidando, né, de todos nós. Salmo 145, versículo 17 nos diz o seguinte: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido. Hoje um pouco mais breve, né? Um estudo mais breve. Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido o estudo de hoje, que os irmãos tenham conciliado, tenham entendido, né, ali, o que significa esse mal que a Bíblia traz, né, que procede de Deus, que não se refere ao mal, ao pecado em si, mas se refere a um juízo, a um castigo que Deus traz, e não simplesmente por prazer, mas por amor àqueles a quem Ele ama, né, para que esses se arrependam e vivam nos seus caminhos, né. Deus, Ele mesmo declara, né, tenho eu prazer na morte do ímpio? Né, ele pergunta, mas do contrário ele fala, né? Ele quer que todos se arrependam. Vamos até pegar essa passagem. Tenho eu prazer na morte do ímpio? Vamos ver aqui, meus irmãos. Ezequiel 33:11, ó. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus, ele é amor, né? Ele realmente quer que nós nos arrependamos e nos voltemos, né, aos seus caminhos. É isso que Deus, ele deseja, né, de cada um de nós. Por isso, quando a Bíblia ela cita um mal que procede de Deus, se refere a um juízo. Esse juízo reflete a sua justiça, e essa justiça ela é praticada por amor, né, quando ele nos castiga, né? Deus, ele é amor, mas ele também é um Deus que exige, né, ali bastante de nós. Ele também é severo, né? Ele é fogo consumidor, mas que creiamos, né, na sua bondade, pois até aqui ele nos sustentou, nos guiou, e hoje podemos perseverar nos seus caminhos, né, batalhando todos os dias por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? Deus ali, por meio dele, nos concedeu ali a salvação e a justificação, e hoje temos acesso, né, ao nosso Deus e podemos também alcançar a vida eterna. Tudo ali, né, pelos méritos do Senhor Jesus. Então, espero que os irmãos tenham compreendido esse estudo, que os irmãos tenham entendido. Peço mais uma vez aos irmãos, se possível for, deixem um like, deixem um comentário. Certamente colaborará na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas poderão ser alcançadas por meio da mensagem, né? Digam o que vocês acharam da live, compartilhem em suas redes sociais, auxiliem na divulgação dessa live para que mais pessoas, né, dessa estreia, para que mais pessoas sejam alcançadas por meio da mensagem que hoje eu vos trago e logo sejam edificadas, possam ter essa dúvida respondida, que é algo que é até recorrente, né? Muitas pessoas tentam deturpar essas passagens, então com os irmãos compartilhando e ajudando, né, mais pessoas podem entender essas passagens, né, e saírem com o seu conhecimento pleno e saírem com a mente tranquila, né, às vezes com dúvida, até mesmo ali tentando, né, o inimigo ali pendendo, né, tentando ali para fazer a pessoa descrer da Bíblia por essas, entre aspas, contradições. Acaba, né, que com os irmãos ajudando, né, as pessoas são alcançadas e logo, né, ali elas podem ter, né, suas dúvidas respondidas. Aqueles que são novatos, convido-lhes a se inscrever no canal, busque fazer as lives, né, as estreias em si, né, acabo confundindo, mas são estreias, todas as 9 horas, né, ali, às segunda-feiras, né, todas as segundas-feiras a partir das 9 horas eu busco fazer as estreias. Convido-lhes a se inscrever no canal, a fazer o discipulado, né, conheçam a Igreja de Deus, estará na descrição, mas também aqui no próprio perfil do canal. É só acessar a descrição do perfil do canal, que também estará aqui. E aí, tem o discipulado, vejam os pontos de fé. Lembrando que tudo isso é totalmente gratuito, pois de graça nós recebemos, de graça nós também vamos dar. Então, explorem o canal, vejam as pregações, conheçam os outros canais da Igreja de Deus, conheçam o site da Igreja de Deus, façam o discipulado. Certamente é muito estudo que nós temos aqui, né? E estudo para vossa edificação, estudo para explicar passagens, tudo mais, né, para que saiamos daqui com um pleno conhecimento bíblico. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham compreendido a mensagem, que assim Deus nos conceda uma ótima noite de descanso, né, e uma ótima semana também, e que possamos prosseguir, né, perseverantes por intermédio do Senhor Jesus. Então, nesse momento, despeço aos irmãos, com a paz seja convosco, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.